Então, gente, fazer mais uma questão aqui, continuando. Aí vamos ver o caso de duas firmas, né? Suponha que em determinado mercado há dois tipos de firma de alto e baixo custo, sendo CTA igual 4Q ao cubo menos 90Q ao quadrado mais 700Q, a estrutura de custo das firmas de alto custo. E a estrutura de custo das firmas de baixo custo seja dado por CTB, de baixo, né? Igual a 2Q ao cubo, menos 60Q ao quadrado, mais 460Q. Sendo assim, marque a resposta correta. E aí tem alguns itens aí que tem que calcular, né? Se o preço do bem no mercado for igual a 150, o item A, então os dois tipos de firmas atuarão no mercado, mas só as de baixo custo obterão um lucro econômico. Aí tem que calcular para saber, né? Então vamos ver. E o que a gente vai ver? Cada uma dessas firmas, suponho que cada uma dessas firmas seja competitiva ou não, mas no caso estou dizendo pelo item que todas essas firmas são competitivas, né? Por quê? Porque o preço é 150, então o preço está dado. Então essas firmas são tomadoras de preço, né? Não são fazedoras de preço, elas não têm poder de mercado. Produzindo mais ou menos, o preço é 150. A questão está dizendo isso. Então, indiretamente, ela está dizendo que essas firmas são competitivas. Mas então vamos ver, o custo marginal das firmas de alto custo é só derivar o custo total, né? E vai dar essa expressão aí. Igualando com o preço 150 que está dito no item, a gente vai ter uma equação de segundo grau e vamos ter as duas raízes. E aí que realizando o lucro, considerando o lucro das firmas de alto custo, produzindo qualquer uma dessas duas quantidades, a gente tem que a firma está no prejuízo, né? Mas aí então tem pegadinha. Então, se o preço do bem no mercado pelo item for igual a 150, então os dois tipos de firma atuarão no mercado. Não sei se as firmas de alto custo atuarão. Por quê? Porque elas estão no prejuízo, né? Para elas não vale a pena produzir. Não sei se poderia haver questão do custo variável, mas mesmo que não esteja, o valor não esteja abaixo do valor mínimo, o preço não esteja abaixo do valor mínimo do custo variável médio, ainda assim é questão de dúvida, não dá para saber se elas vão atuar ou não, né? É subjetivo, mas então item A falso, basicamente porque não tenho certeza, pode ser que sim, mas não tenho certeza, e a questão está dizendo que as duas firmas vão atuar com certeza, então falso. Item B, se o preço do bem no mercado for igual a 200, então os dois tipos de firma atuarão no mercado, mas só as de baixo custo obterão lucro econômico. E aí, então, de novo, tirando o custo marginal das firmas de alto custo, que é o que interessa para saber se elas vão atuar ou não, né? Se as de alto custo atuarem, as de baixo custo com certeza vão atuar. Se as de alto custo estiverem no lucro, com certeza as de baixo custo vão estar também. Agora, é possível que as de alto custo estejam no prejuízo e as de baixo custo estejam no lucro. Só que a questão está fazendo referência aos dois tipos, né? Então, o que interessa principalmente é a firma de alto custo. Então, igualando o custo marginal da firma de alto custo com a receita marginal, que no caso é 200, que é o preço do produto que está dado, é fixo, a gente vai ter de novo duas raízes. E aí, considerando o lucro da firma de alto custo nas duas situações, em ambos os casos, de novo, ela está no prejuízo. Então, o preço do bem era 150, ela estava no prejuízo, foi para 200, continua no prejuízo. Elas vão produzir? Não dá para saber. Então, item B, falso, tá? Aí vamos ver o item C. Em longo prazo, calma aí, só substitui aqui. Em longo prazo, só haverá firmas de baixo custo atuando no mercado e o preço de equilíbrio de longo prazo tenderá a ser igual a 10 e cada firma produzirá 15 unidades do bem. E aí que essa questão é interessante. A gente pode fazer umas contas, mas a questão aí é mais intuitiva, né? Mais teórica, que é o que, se eu não me engano, essa questão aí é bem pegadinha mesmo, bem maldita. Por quê? Porque se você fizer a conta que a gente viu lá de equilíbrio competitivo de longo prazo, possivelmente você vai pegar
o custo total da firma de baixo custo, você vai, que todo ele é custo variável, não tem nada fixo, você vai achar o custo variável médio, você vai tentar achar a quantidade que minimiza o custo variável médio, e você vai achar uma certa quantidade e produzir essa quantidade dá um certo valor para o custo variável médio, que seria o preço de longo prazo cobrado por essas firmas. E possivelmente eu acho que cada firma produziria 15 unidades ao preço de 10, né? Então você iria dizer, possivelmente você iria ficar em dúvida, iria marcar em longo prazo só haverá firmas de baixo custo atuando no mercado e o preço de equilíbrio de longo prazo tenderá a ser... Parece que a questão está certa, né? Só que não. Por quê? Porque não é possível confirmar essa questão, pois não há informação sobre a demanda do mercado pelo bem. Se bem que nesse caso eu não dei qual é a demanda, já é uma pegadinha. Eu não sei se tem demanda na questão A e B. No item A e B, eu falei que tem o preço. Esse preço já estou dando a entender que tem demanda e gente que paga aquele valor. Aqui eu não estou dizendo que tem gente que paga, então eu já não sei se tem demanda. O fato de você minimizar o custo não quer dizer que alguém vai comprar o que você compra por um preço baratinho, né? Se ninguém compra, então você não tem mercado, isso é uma coisa. Além do que também não há informação sobre quantas firmas de baixo custo existem e muito pouca relação entre essas firmas e a demanda de mercado. Então, por exemplo, se tiver pouca firma de baixo custo e o mercado for muito grande, compra muita produção, então essas poucas firmas não serão capazes de abastecer todo o mercado, vai faltar produto, o preço vai subir, além desses aí que você teria calculado. Se eu não me engano, esses valores aí de 15 unidades produzida pelo bem e preço igual a 10 é o resultado que você chegaria ali, considerando o custo total das firmas de baixo custo, né? Mas a gente não sabe quantas firmas assim existem. Então o preço subiria e possivelmente passaria a ter firmas de alto custo operando no mercado, né? Mas, como eu botei, caso houvesse firmas de baixo custo suficiente para abastecer todo o mercado, então essa questão estaria correta. Mas enfim, tem duas pegadinhas aí. Uma, não sei se tem mercado, demanda pelo produto, o item não indica. Dois, caso tenha demanda, eu não sei se tem firmas de baixo custo suficiente para abastecer essa demanda. Então... é terrível, né? Você vai fazer um monte de conta, no final das contas não tem que fazer conta nenhuma, né? É questão mais teórica. Então, muitas são as questões que tem que pensar sobre ela, né? Mas item C, falso. Tá certo? Aí dá vontade de matar, né? Mas é isso aí. Aí item D. Aí eu botei a letra pequenininho que vão ter que fazer um monte de conta aí. Se no longo prazo só uma firma de alto custo se mantiver produzindo nesse mercado, pagando apenas os seus custos, então o lucro econômico de uma firma de baixo custo será de aproximadamente 2.998. Então olha o que o item está dizendo. No longo prazo só vai ter uma firma de alto custo e ela só vai pagar os seus custos, suas despesas, né? Entenda-se que ela está obtendo lucro normal, ela não está obtendo lucro econômico. Mas isso quer dizer o quê? Que ela vai estar cobrando de um preço pelo seu produto que vai ser igual ao valor mínimo do seu custo total médio, né? Mas então esse preço vai ser o preço do produto no mercado e as firmas de baixo custo vão estar considerando esse preço como sendo dado, né? E elas vão produzir seguindo a regra que a gente já viu, vão igualar custo marginal com receita marginal, né? Mas então, cadê? Aí a gente vai ter que achar o custo total médio das firmas de alto custo, só dividir lá a função custo total por quê, né? Aí vamos achar o valor que minimiza o custo total médio das firmas de alto custo. Isso vai dar Q igual a aproximadamente 11,25, né? Esses números quebrados é porque é exemplo matemático, né? Mas então, o custo total médio da firma de alto custo para produzir 11,25 unidades é igual a 193,75, né?
Então, esse fica sendo o preço de equilíbrio de longo prazo. Para as firmas de baixo custo, esse vai ser o preço do produto. Essa única firma de alto custo vai produzir 11,25 unidades do produto, vender por esse preço, ela vai pagar todos os seus custos, mas não tem lucro econômico nenhum. Mas as firmas de baixo custo, ao vender por esse preço, elas vão ter lucro econômico. Mas aqui eu estou vendo que tem um errinho. Aqui agora a gente tem que considerar o que? O custo marginal das firmas de baixo custo. Calma aí que eu vou corrigir aqui. Isso aqui é B, de baixo custo. Ah lá, tem que considerar o custo marginal das firmas de baixo custo, que seria essa expressão. Aí esse custo marginal a gente vai igualar com a receita marginal das firmas de baixo custo, que é aquele preço de longo prazo que foi determinado ali pelo valor mínimo do custo total médio da firma de mais alto custo que se mantém produzindo, que é 193,75. Aí temos uma equação de segundo grau e as raízes dessa equação é 2,5 e 17,4, né? E daí que o que? Para saber o lucro das firmas de baixo custo produzindo essas quantidades e saber quanto que ela vai produzir, a gente tem que ver o lucro em cada uma das duas quantidades, né? No caso, produzir 2,5 unidades, a firma de baixo custo toma prejuízo, mas produzir 17,4 unidades, a firma de baixo custo acaba lucrando 2,997, né? Lucro econômico esse, acima do normal. E sendo assim, a firma diz que o lucro econômico de uma firma de baixo custo será de aproximadamente 2.998. E aí o resultado é aproximadamente 2.997. Então a questão está verdadeira, né? É aproximado, não falei que é exatamente 2.998. E os itens A, B, C estão errados, mas vamos ver o item E. Se ele estiver certo também é terrível, mas acho que não está não. Então, se o preço do bem no mercado for igual a 250, então no longo prazo apenas firmas de baixo custo se manterão produzindo. Aí de novo temos que ver se as de alto custo produzirão. Mais uma vez, custo marginal da firma de alto custo iguala seu custo marginal com sua receita marginal, que agora é 250, é uma equação de segundo grau e as raízes são essas duas. Vendo o lucro da firma ao produzir 3,2 unidades, é prejuízo, parece que não, mas se ela produzir 11,8 unidades, então a firma de alto custo passaria a ganhar economicamente 649. Então ela não vai produzir, não, se o preço do bem for 250, as firmas de alto custo também vão produzir, né? Então, item E falso, então o certo é só o D, né? Então, item D verdadeiro, tá? Aí vamos fazer outra questão, mas no próximo vídeo. Ficamos aqui, valeu.